Paz do Senhor, meus irmãos, neste mês de novembro especialmente, nós não teremos o AD Entrevista, porém gravaremos 4 séries especiais do Palavra de Esperança, onde nas quintas-feiras você poderá participar com a palavra abençoada e um momento de oração para a sua vida. Faremos assim porque para o mês de dezembro nós estamos preparando um especial de Natal com 2 programas ao vivo, uma cantata e uma palavra do nosso pastor presidente para nós terminarmos este ano com a chave de ouro por tudo que o Senhor tem feito por nós. Então assista nesse mês de novembro, Palavra de Esperança. Deus te abençoe. Qual a tua vocação? Qual o teu chamado? Quando nós paramos para fazer uma comparação dos nossos cultos, talvez de missão, de apelo, hoje, com aqueles que nós tínhamos há uns 10, 15 anos atrás, nós vamos notar uma grande diferença. Naquela época, quando nós fazíamos um chamado, quantos aqui desejam ser usados pelo Senhor, quantos aqui se sentem vocacionados pelo Senhor, nós nos surpreendíamos com o número de pessoas que vinham à frente. Era grande o número de irmãos e de irmãs que ao final desses congressos se quebrantavam, se entregando ao Senhor e buscando reconhecer no Senhor o seu chamado, a sua vocação. Porém, quando nós olhamos para o nosso tempo, percebemos que esse número tem diminuído bastante com o passar do tempo. Mas o que significa isso? Significa que Deus deixou de chamar? Significa que Deus deixou de vocacionar? Então, algumas coisas interessantes aqui para nós pensarmos a respeito do nosso chamado e da nossa vocação. Embora há tempos atrás nós tínhamos um grande número de pessoas vindo à frente, se sentindo chamadas, se sentindo vocacionadas, nós tínhamos um problema que limitava muitas vezes a nossa visão. Porque nós entendíamos muitas vezes chamado e vocação como algumas funções específicas. E essas funções específicas se reduziam a 3, 4. Qual que é o seu chamado e a sua vocação? Ou era para pregar, ou era para cantar, ou era para ser um missionário ou uma dirigente do círculo de oração. Às vezes, o chamado e a vocação era limitada a essas funções que nós temos dentro da comunidade. E as pessoas, ao se sentirem vocacionadas por Deus, muitas vezes desejavam se identificar em algumas dessas funções. E quando não se encaixava nessas funções, talvez automaticamente a conclusão era: não tenho um chamado, não tenho uma vocação. E nesse sentido, nós temos um grande perigo de dividir a igreja em 2 classes. A classe dos vocacionados e a classe dos não vocacionados. A classe daqueles que não foram chamados por Deus para fazer nada. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós percebemos que todos nós somos vocacionados por Deus, chamados por Deus. A diferença é que dentro do reino de Deus e dentro das atividades que Deus distribui, da graça que Deus distribui a cada um, Deus tem tarefas, funções, finalidades específicas com cada um de nós que não se resumem às 4 funções que muitas vezes nós delimitávamos como sinônimo de ser chamado ou ser chamada pelo Senhor. Às vezes, o fato de ser chamado era você ter uma função diferente daquela função de toda a igreja, de toda a comunidade, uma coisa à parte. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que qualquer chamada, qualquer vocação, ela não é a parte da chamada da igreja. Ela se insere dentro da chamada e dentro da vocação da igreja. Nesse sentido, cabe a nós estarmos atentos para qual é o chamado e qual é a vocação de Deus para a igreja. E o chamado de Deus, a vocação da igreja, vai muito além daquelas 4 funções que nós limitávamos o sentido de chamado e de vocação. Nesse sentido, nós podemos fazer uma distinção entre vocação e ordenação.
Muitas vezes nós confundimos essas duas coisas. Achamos que ser ordenado é ser vocacionado e todo vocacionado precisa ser ordenado. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Ser chamado é uma coisa que parte do próprio Deus, daquilo que Deus planejou para mim, daquilo que Deus planejou para você, dos propósitos específicos que Deus tem na nossa vida. Isso é ser chamado, isso é vocação, isso é chamado, parte de Deus, o chamado parte de Deus. E o que é ser ordenado? Ser ordenado é você ser estabelecido dentro de uma função na comunidade a qual você pertence. A ordenação não é consagração. A ordenação é uma separação para um serviço específico dentro de determinada comunidade. Na Assembleia, eu sou ordenado a pastor. Enquanto ordenado a pastor, eu cumpro algumas funções que cabem, né, a essa categoria de pastor. Nós temos a função de presbítero, evangelista, cooperador. Porém, a vocação de Deus não se limita a essas categorias de ordenação. Se vocacionado fosse unicamente essas 4 funções, ou essas 5 funções que nós temos de ordenação dentro da igreja, o que seria do restante da igreja? Mas a Bíblia nos diz que todos nós somos chamados a um serviço, somos vocacionados pelo Senhor. Então, a partir desse ponto de vista mais geral, eu gostaria de olhar com você para uma vocação específica, a vocação do apóstolo Paulo. Atos, capítulo de número 9, nos relata o chamado de Deus, né? Um chamado soberano da parte de Deus para com o apóstolo Paulo. Ele estava ali no caminho de Damasco, de repente Jesus aparece uma luz, ele cai ao chão e ali ele reconhece Jesus, fala Senhor, Senhor, e Jesus fala, olha, você está me perseguindo, Paulo. E ali começa um processo, né, de conversão, um processo de transformação, e com o apóstolo Paulo, o momento de vocação, ele acontece logo após a conversão dele. Quando ele chega em Damasco, aí Deus fala com Ananias e manda Ananias ir lá na casa onde Paulo estava. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, Deus diz assim a Ananias, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É vocação de toda a igreja levar o nome do Senhor, porém, para uma tarefa específica, no momento específico, onde a mensagem estava expandida para além dos limites do judaísmo, Deus chama o apóstolo Paulo, levanta o apóstolo Paulo como uma missão específica, né? Um pastor, um vocacionado, um apóstolo, nesse contexto do chamado da igreja aos gentios. Então, frisando, todo chamado, toda vocação parte de Deus. E todo chamado e toda vocação está relacionado com o projeto, com o plano, com a missão que Deus estabeleceu para a sua igreja e Deus estabeleceu para o seu povo. Então não é um chamado à parte, é um chamado dentro, no contexto, né, da vocação geral que Deus chama toda a sua comunidade. No versículo 17 diz, então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. O chamado parte de Deus, a vocação ela tem sentido enquanto relacionado à ação de Deus em Jesus Cristo, e depois o chamado definitivo ali vai ser ouvido por Paulo pelo próprio Jesus, porém num terceiro momento, esse chamado e vocacionado exercerá o seu ministério, a sua função no poder do Espírito. Ananias ali impõe as mãos sobre Paulo e Paulo é cheio do Espírito Santo. Isso significa que o nosso ministério, ele precisa também ser exercido no poder do Espírito Santo. Independente daquilo que Deus te chamou,
né? Se foi para uma função determinada, talvez igual Paulo, de falar aos gentios, enquanto a demais igreja de Jerusalém ali se focou mais em Jerusalém. Seja um pouco mais específico ou mais geral, o chamado de Deus a todos para levarmos a palavra, independente, né, da tarefa a nós atribuída, a nossa tarefa precisa ser levada a cabo no poder do Espírito Santo. E quando nós reconhecemos a vocação, reconhecemos aquilo para o qual Deus chama o seu povo, Deus chama a sua igreja, as tarefas específicas que Deus nos atribui, aí é o momento de uma mudança de rumo na nossa vida, onde nós vamos tomando algumas decisões que são necessárias para o cumprimento do nosso chamado, para o cumprimento da nossa vocação, né? Às vezes nós vamos abrir mão de alguns sonhos, vamos abraçar outros caminhos, vamos abrir mão de algumas escolhas, vamos abraçar outras escolhas, entendendo que aquele é o momento, que aquele é aquela circunstância que Deus está nos impulsionando e vocacionando para determinadas oportunidades e determinadas portas. Nesse sentido, precisamos estar constantemente com a nossa sensibilidade ativada para reconhecermos os caminhos através dos quais Deus e o Espírito Santo nos há de chamar e de vocacionar. Deus chamou Paulo para pregar aos gentios. Porém, quem é gentil? Gentil é todo mundo que não é judeu, né? O público era muito grande, era muito amplo. Porém, na execução do seu chamado, o Espírito Santo constantemente direcionava o apóstolo Paulo, vai por aqui, vai por ali. O apóstolo Paulo também, né, desenvolvendo essa sensibilidade para reconhecer as portas e as oportunidades que Deus lhe colocava ao caminho. Você tem um chamado, você tem uma vocação? Sim, você tem um chamado, você tem uma vocação. Se você ainda não reconheceu uma tarefa específica, por outro lado, eu tenho uma boa notícia para você. A vocação geral da igreja compete a você, compete a mim. Deus chamou a todos para proclamarmos o Evangelho, para levarmos as boas novas, para vivermos de uma forma diferente e glorifique o nome do Senhor. Deus tem uma vocação a todos quando nós nos encontramos com o Senhor. Essa já é o nosso chamado e a nossa vocação. Depois, Deus vai nos direcionando para algumas chamadas, para algumas tarefas específicas. Mas não se ache, se você ainda não descobriu a sua tarefa, não se ache um cristão de segunda categoria. Não se ache alguém que não tem um chamado e uma vocação. Sim, você tem um chamado, você tem uma vocação. Esteja alerta, esteja atento, sensível à voz do Espírito Santo, para os caminhos e as oportunidades que Ele coloca diante de você, para que você, como um instrumento de Deus e cheio do Espírito Santo, possa entrar por essas portas, por essas oportunidades e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu deixo no seu coração, que você possa estar animado, alegre e sabendo que você não é um crente de segunda categoria, mas a todos aos quais Deus chamou, há uma vocação para mim, para você, há uma vocação para todos nós. Vamos orar nesse momento. Senhor, Tu és o Deus que chama, e o Teu Espírito é aquele que nos capacita no cumprimento do nosso chamado, no cumprimento da nossa vocação. A nossa oração nesse momento é que aquele que talvez esteja se sentindo aí sem chamado, um crente de segunda categoria, que possa descansar na certeza que para todos o Senhor tem um chamado e uma vocação, a vocação de ser igreja. E nesse momento, talvez alguns não queiram ser aqueles, se limitar àquelas funções clássicas que nós entendemos que é ser chamado. Mas nós entendemos que há muita coisa para a qual o Senhor tem chamado a sua igreja. E que o Senhor possa despertar a nossa sensibilidade, para que enquanto crentes, servos do Senhor Jesus, ao ouvirmos a sua voz, a voz do Espírito, possamos dizer
Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Que o Senhor te abençoe, derrame a sua graça sobre a sua vida e que a sensibilidade do Espírito Santo esteja ativa no seu coração para que você reconheça os caminhos e as direções que o Espírito Santo está te levando. E assim, o nome dele será glorificado. Deus te abençoe. No meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar, muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando pro Senhor. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, e me dizem que não devo continuar. Mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, até que Ele se apraze em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando pro Senhor. Tem um modo o Senhor, que é próprio do amor, Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando pro Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e se paz, para receberem do Senhor a luz. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando pro Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando pro Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei,